Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço. O tema de hoje, que é introdutório, é aquele tema que a gente vai utilizar, vai aprofundar mais quando chegar na semana do estágio trabalhista, quando chegar na semana do evento, mas que antecipar é necessário porque vocês precisam quebrar alguns paradigmas na cabeça de vocês que já estão muito solidificados. Exemplo, todo mundo associou basicamente isso, eu vou trazer histórias aqui para explicar como isso acontece diariamente, a estabilidade a um vínculo de contrato de partido. Então as pessoas pensam no escritório, no negócio de advocacia, na empresa de advocacia, com aquela mentalidade de eu vou atingir a estabilidade do meu escritório quando eu passar a receber algo fixo, algo estável, algo fixo mensal, algo fixo em valor. Para as pessoas, para a maioria das pessoas, isso é o sinônimo de estabilidade, porque basicamente a gente foi ensinado assim, As pessoas que correm assim para concurso normalmente têm essa mentalidade que o valor fixo e invariável numa data correta, que sempre vai cair, é a estabilidade da vida. E não é assim, na verdade, Porque a gente tem uma estabilidade financeira que depende de conhecimentos sobre finanças, sobre organização, das tuas finanças. E ter um escritório de advocacia, com certeza vai te dar repertório para tu dominar as variáveis do dia a dia. Porque mesmo que tu tivesse aí, e vocês têm que quebrar esse paradigma na cabeça de vocês, um salário fixo, invariável e mensal, tu não pode controlar os ambientes externos. Então, externamente, as contas ficam mais caras, a luz fica mais cara, o supermercado fica mais caro, o carro fica mais caro, a gasolina fica mais cara e o teu salário continua fixo. Então, a estabilidade a gente já denota daí, já mostra, para quem ainda está no começo dessa descoberta, em que ela não é vinculada a algo fixo e invariável, pelo contrário. Tu precisa ter o poder de variabilidade justamente para trabalhar o ganho de mais rendimentos quando o ambiente externo estiver te pressionando para ganhar mais e poder te manter ali no mesmo padrão de vida. Então a gente nota que a estabilidade que as pessoas esperam e vincularam a esse valor fixo do contrato de partido dentro da advocacia, daqueles contratos que elas vão receber de forma fixa, é muito complicado. Até mesmo porque isso vou fazer um link aqui com a live de hoje, 7 da manhã. O que a gente falou lá? Gestão do tempo, de investimento do tempo e retorno. Normalmente, o contrato de partido ele exige um desgaste, um nível de consulta maior, e isso faz com que tu tenha a tua margem de atendimento diminuída. Logo, tu investe em uma pessoa, em uma empresa, se ela for muito grande, em duas, e se a tua organização não estiver preparada para aumentar, e ela vai necessitar aumentar, tu acaba estando muito próximo do risco da ruína. Conheço diversos colegas que tinham contrato de partido e aí com a perda do contrato de partido acabou a estabilidade dele, que ele imaginava que ele tinha. E isso é uma história, inclusive, que me marcou muito, que eu assisti numa palestra da Day One, que é uma palestra de empresários, e o dono da Cacau Show falou sobre isso. Uma estratégia que ele usou uma vez, porque ele percebeu que o lucro, a empresa, veja só, a empresa dele era positiva. Ela estava positiva, ela tinha vendido o estoque dela todo, ela estava bem consolidada, só que quando ele foi olhar ali a pizza de gráfico dele, sobre o quanto, da onde ele lucrava aquilo, como estava o saldo positivo, o maior comprador, as pessoas que ele mais fornecia, simplesmente era a maioria ali, cerca de 50%, 60%, 40%, eu sei que era uma quantidade grande, suficiente para que se aquela pessoa fechasse o contrato, terminasse o contrato, ele simplesmente ia quebrar a empresa porque ela ia para o negativo muito rápido. O que ele fez? Juntou a equipe dele e falou, vamos
aumentar a nossa margem de clientes. Vamos aumentar a nossa margem, vamos para outro lugar, porque se esse cara aqui desistir, a gente vai quebrar. E é muito, a gente fica até arrepiado aqui, é muito louco, porque quando ele usou essa estratégia, né, e conseguiu dividir, justamente aquela pessoa, e aí, João Pedro, tudo bom? Beijo, Rafaela, beijo, Melina. Aquela pessoa a qual ele tinha o estoque, ela não terminou toda a compra, mas ela deu uma diminuída muito drástica, percebe? Ela não precisava nem encerrar. Ela deu uma diminuída ali de compra de 50%. Pronto, mas ele já tinha feito a abertura da empresa para vendas em outros locais, em outros pontos, que permitiram que ela se sustentasse. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vê na advocacia a tentativa desesperada de atingir empregadores e, obviamente, a matemática é muito clara. A quantidade de empregador para a quantidade de empregado é totalmente discrepante a diferença. Às vezes, um empregador ele tem 2, 3, 4, 5 empresas. Então, tem que atingir uma pessoa numa margem de 5 empresas, enquanto todos os empregados estão ali em quantidade muito superior. E aí a gente pensa, mas aí eu não tenho aquele valor fixo, mas isso é trabalho de conhecer. Por exemplo, vocês vão aprender, né, quando se engajarem, se já se engajaram minimamente no assunto, mas se não, porque provavelmente não te deram essa oportunidade e a gente veio aqui te entregar, vocês vão aprender, por exemplo, a fazer um caixa, a reserva de emergência da empresa. Porque é óbvio que a sazonalidade existe. A sazonalidade é algo comum. Só que se a gente sabe que vai haver imprevistos, se a gente sabe que vai haver momentos em que as coisas vão mudar, não por conta da gente, por que a gente mantém o escritório funcionando e fazendo testes, o escritório fazendo testes toda hora, para a gente trazer para vocês o que está acontecendo em qualquer modificação? Porque até, por exemplo, aqui nessa página do Instagram, quando eu venho falar com vocês, amanhã eu entro, o Instagram mudou. Pronto, o jeito de te alcançar vai interferir no meu valor. Eu sei disso. E se eu sei que por alguma coisa pode acontecer de diminuir o meu rendimento, eu tenho que estar preparado para investir, pegar esse caixa aqui, investir e poder continuar corrigindo as métricas que eu tenho. Mas eu tenho que ter métrica. O problema é que as pessoas estão totalmente sem métrica. E aí ela não sabe aonde foi diminuiu o resultado e ela não sabe onde é que foi. Qual foi o problema? Mas quando ela sabe, aquele caixa de emergência que é guardado no escritório, que ele mesmo vai pagar, ele mesmo vai construir. É o teu trabalho que vai construir isso tudo. Isso é muito óbvio, ele vai construir o caixa, ele vai pagar teu salário. E aí tu vai organizar tudo isso. Só que, alcançando isso, a estabilidade parece muito mais aproximada por conta do negócio depender de um fluxo constante de clientes, de várias condições de mercado, em que atuar para o empregado é muito mais favorável. Tu tem um investimento de tempo menor, um investimento de requisitos menores, um trabalho muito menos desgastante, muito menos acessível e principalmente, se tu for comparar ali a expectativa do empregado e do empregador, imagina tu que, enfim, estou entrando na área trabalhista agora, não importa se tu é um jovem advogado ou se tu veio de outra área, está entrando ali na área trabalhista, é óbvio que o empregador ele vai dominar muito mais matérias, né, se ele já tem ali o negócio dele consolidado, em questões de trabalho que tu ainda não identificou, que tu ainda não entendeu. Então, o requisito e a exigência dele curricular e de experiência é maior, quanto o empregado não. Agora, vamos falar de valor em relação a esses dois. Além de quantidade, que já é óbvio, o valor em que o empregador está pagando, ele sempre enxerga uma saída. Tá? Ele vai enxergar uma saída. Precisa ser eficaz para ele conseguir identificar resultados. E eu sei porque eu faço isso em relação a liquidações trabalhistas toda hora. Mas eu consigo metricamente entregar o resultado para ele visualmente. Falar, olha, a tua condenação quando me procuram para consulta é X e eu consegui diminuir na metade. Aí ele vai conseguir entender o investimento. Só que quando ele vai litigar e vai ser contratado por ti por uma demanda que seja, vamos lá, 50, 60, 70 mil reais ali, a gente tem o valor da causa, 100 mil reais de valor da causa, tu vai cobrar para ele, sendo um jovem advogado, 20% disso, 20 mil reais, 15 mil reais, 10 mil reais, ele vai querer te pagar? Não, porque ele vai enxergar uma saída. Ele não vai enxergar o ganho. Ele vai enxergar, eu estou pagando isso aqui. Aí tu vai falar, mas o empregado vai pagar? Gente, quem paga ele? Não, porque o contrato é de resultado. E é um contrato de resultado em que a gente tem uma expectativa de resolução muito mais rápida do que todas as outras áreas. Então, tu vai comprar para o resultado, o empregado ele não recebeu aquilo. Ele vai receber a partir
do ajuizamento a partir da tua demanda, a partir dos teus pedidos. Quando ele receber, pensa, ele vai ver o ganho. Ele vai ter 70% daquele valor ali para ele. E tu vai receber os 30% porque tu mudou a forma, o meio de como é tipicamente aplicada a advocacia. A advocacia é atividade de meio, tu transformou ela em resultado. É totalmente diferente. Se tu errar, tu não leva a nada, mas existem formas de consolidar o teu resultado, de dar segurança que vai chegar. De dar segurança que vai chegar o quanto mais rápido, quanto mais sólido, quanto mais rápido ainda. Então, se tu tem essa segurança, tem essa competência, bônus teu, porque tu acabou de transformar uma atividade que era de meio em resultado. E aí a gente tem essa majoração de cobrança de honorários, que advém ali da cláusula cota litis, porque a gente mudou a forma como se atua. Né? A gente atua agora por resultado. E isso é muito bonito. Aí tem a oportunidade daquele empregado te entregar um valor mais alto, que se tu fosse nominar inicialmente para um empregador, ou até mesmo para esse empregado, ele ia estranhar. Então, se tu tiver receber honorário de 10, 12, 15 mil, tu vai achar assustador cobrar isso inicialmente, não vai ter nem a segurança de cobrar isso inicialmente. Se eu te pedisse para fazer isso, porque eu conheço, vocês falam, cobra, vocês não iam fazer. Agora, e ele ia estranhar. Agora, quando tu fala, não, a gente vai cobrar por resultado, o advogado, ele basicamente se paga, de fato. Porque quando o cliente vem, ele imagina, ele tem uma perspectiva. Alguns vêm com uma perspectiva muito alta, claro, mas a gente corrige ali a perspectiva, explica as coisas. Mas, em regra, ele vem com uma perspectiva que ele não enxerga todos os pontos daquela demanda. E quando tu enxerga todos os pontos daquela demanda, tu acaba crescendo o resultado, solidificando aquela demanda, solidificando o resultado, aumentando para o valor que o teu valor de honorários, perto do que e o que ele vai receber mais. Esse é o normal, essa é a regra. A regra é que ele venha com uma expectativa, tu entregue mais porque tu tem o profissional, tu tem a técnica para enxergar mais do que ele, daquele caso, daquela demanda, daquela situação fática, enxergar injustiças que aconteceram. E por que isso acontece, Ninho? Porque as pessoas não vão atrás de ti toda vez que acontece um injusto com ela. Ela só vai quando ela não aguenta mais. Então, quando ela não aguenta mais, o empregado não aguenta mais, ele nem sabe por quê. Mas quando tu vai ver, foi uma soma de fatores. Só que ele está focado em algo que impactou ele naquele momento, naquela hora. E o que impactou ele naquele momento, naquela hora, vamos dizer, eu não aguento mais não ter descanso para comer. Eu não aguento mais o excesso da minha jornada. Eu não aguento mais a minha insegurança de não ter um contrato regularizado. E a qualquer momento eu achar que eu vou sair desse trabalho, ele vai me mandar embora. E aí tu fala, está dentro de um contrato informal. Porque há uma exigência enorme, em contrapartida, não tem a formalização do contrato. E aí, toda vez que a gente tem os advogados indo atrás de se posicionar na área trabalhista, é essa expectativa por uma estabilidade baseada em pilares irreais, em pilares que não são sólidos, que vem de pessoas, vamos lá, quem falou de contrato, onde é o primeiro contato que a gente tem com o contrato de partido e que as pessoas endeusam um contrato de partido? Na faculdade. A gente tem pessoas aí, são professores, pessoas que recebem de maneira fixa e invariável e com uma data certa. Agora, se tu for falar de negócio, tu acha que ele vai estar preocupado com a data? Não, ele vai estar preocupado com o contexto de ano, o contexto de semestre, o contexto da organização. E olha, onde eu estou atuando, o meu público é renovável, eu fico em risco de, se um cliente meu me largar, eu perder o meu escritório, porque o contrato de partido, se for mal aplicado, se vocês entrarem nessa seara, tu pode perder teu escritório. Agora, se um empregado larga uma ação, tu não vai perder teu escritório. Porque tu tem a possibilidade de multiplicar isso na tua quantidade de carteiras de clientes para te deixar estável. Percebe que a estabilidade muda quando a gente começa a enxergar os fundamentos sólidos do que é necessário para ser estável profissionalmente e financeiramente? Então a gente precisa criar margem. A gente tem aqui como meta esse retorno de 3K por processo mínimo, mas tem escritórios que, com a organização dele, que se ele fosse cobrar isso para o cliente dele, ele quebrava. E tem gente que acha que isso é muito. Não é muito. O que a gente está entregando para vocês, por que a gente entregou essa meta? Porque a gente, primeiro, sabe que a gente consegue fazer isso com vocês de forma cíclica, que é muito mais importante. Porque não é só ganhar 3 mil. Tem que tornar isso de forma cíclica. Eu tenho que conseguir fazer isso de forma cíclica. Senão não adianta. Senão eu vou quebrar. Então eu preciso fazer isso e eu posso fazer isso rápido. Por quê? Se eu pensar em contratos maiores, em empregos maiores, em públicos maiores, né, em empregos ali que pagam cerca de 10, 20,
em públicos maiores, em públicos que eu vou me posicionar e vou ter uma satisfação maior, entenda, se a empresa tem essa capacidade e tu está entrando com uma ação muito grande, com esse faturamento que é acima de 3 mil, que vocês vão conseguir, mas quando a gente chega num patamar que vai sair de 12, o que vai acontecer? Obviamente, a empresa vai usar os graus recursais e vai demorar mais, então esse ciclo vai demorar mais. Então, por que a gente escolheu o empregado para chamar vocês? Porque a gente sabe que ele vai sustentar vocês e vocês não vão ter esse risco da ruína próximo toda hora. E quando tu conseguir motivar esse ciclo, fazer funcionar, fazer esse teste, tu vai poder sustentar quantos ciclos tu quiser. Tá entendendo? Essa é a cabeça que eu preciso de vocês, mas eu sei que é muito difícil, porque tu quebra um paradigma que é constante sobre essa estabilidade fixa, mas porque tu está trabalhando, em geral, com pessoas que querem essa segurança. É como eu falei lá, sobre a gestão de investimento e retorno. Às vezes as pessoas querem apenas o conforto psicológico de, olha, eu quero esse negócio fixo porque isso me conforta psicologicamente. Isso daí, às vezes, é imetrificável. Tem pessoas que têm esse estilo. Mas esse conforto psicológico tu pode alcançar se tu tiver mais trabalho de competência e estudo sobre os pontos que é necessários para te manter com a estabilidade financeira, te manter com a estabilidade profissional. E aqui eu estou te mostrando a história e como é que funciona isso. Só que esse conhecimento, ele está para alguns poucos. E a gente veio para cá para ver se vocês dão uma enxergada. Para vocês terem noção, no primeiro escritório que eu direcionei, que eu ainda não era formado, eu conto isso lá no evento do estágio trabalhista, quando a gente vai fazer lá, em outubro. Quando eu comecei, as pessoas elas estavam com dificuldade de responder a matéria trabalhista e me chamaram. Falaram, tu pode tomar a frente dessa matéria? Eu falei, vamos lá. Aí eu percebi que elas não conheciam gestão do escritório, não conheciam o posicionamento, o marketing, e aí eu fui lá e direcionei tudo isso. Quando a gente estava com uma enxurrada de empregados procurando a gente, ela falava assim, eu vi aqui 10, olha só a cabeça, como a gente vai voltar para a nossa zona de conforto sempre. Na cabeça dela, ela falou assim, pô, a gente já pegou aqui uns 10 empregados, vamos dizer assim, tem 10 empregados aqui, então significa que a empresa está precisando de consultoria, tá? Está precisando de consultoria, ela tem razão. Só que aí ela falou que vamos atrás da empresa agora. Se está brotando empregado na porta do escritório dela, aí ela quer ir agora atrás de um cara que, sem pensar, sem o fundamento, pode acabar te colocando ali na beira do risco da ruína, porque se ele sai, os honorários oscilam muito rápido. Essa que é a variação perigosa. A variação pontual não é perigosa, se tu tem margem. Tá entendendo? Então é isso que eu quero que vocês analisem, é isso que eu quero que vocês discutam. As condições do público de vocês, as condições do cliente de vocês, se aquela clientela ela pode ser constante, reaproveitável, renovável, reutilizável. Existe alguém que vocês conhecem que pode ficar sem trabalhar? É um público muito pequeno esse, né? Que está muito acima, que pode ficar sem trabalhar. Agora, vocês conhecem alguém que pode ficar sem empreender? Pode. A maioria das pessoas estão ali em emprego. Tá vendo como é diferente? Então, eu preciso fazer a análise do público que eu estou ingressando. Tá? Se ele não é sazonal, por exemplo. E aí a gente tem várias... Olha só, os empregadores, além disso, eles normalmente já tem uma equipe ali. Tu vai, para precisar ingressar, tem como atingir? Então é muito difícil, é impossível? Claro que não. Só que a estratégia de marketing é divergente, a linguagem é divergente, o gasto de energia é diferente e a expectativa é diferente. E se eu quero te trazer de onde tu está, falando que tu pode partir do zero, eu tenho que te justificar o porquê que eu escolhi esse nicho para ti. Agora, querer te transformar num cara que pode atender ao empregador? Pode. Mas aí eu ia precisar te capacitar muito mais em relação a diversas estratégias que iam demorar mais tempo. E que vocês não iam ter um retorno de investimento de tempo. Levando a aula passada, a gente fez a análise do investimento de tempo e retorno pretendido. Se eu faço essa análise em relação ao nicho de empregador, é completamente diferente, completamente divergente, é maior. Ponto. Esse é o ponto. E aí a gente vem para cá e consegue enxergar uma fluidez, uma continuidade, os fundamentos bem embasados e um retorno alto por conta de todas essas características aqui que a gente está explanando e que a gente vai compilar no evento também. E que está divulgando aqui para vocês constantemente, para que a gente possa dar qualidade para a advocacia de vocês. Até a necessidade de ficar dando consulta não é uma expectativa que o teu cliente, quando ele é empregado, quer. Ele quer que tu resolva o problema dele. Acabou.
Agora, o empregador normalmente quer que resolva o problema, explique por quê, dê detalhamento. Tá vendo? Os atos formais de trato, até administrativos, são diferentes. E outro ponto importante, que as pessoas têm receio e não vão para a área de empregado por preconceito, por já terem um ideal ali de estabilidade com os parâmetros que eu dei para vocês, se chama calote. Ela acha, eu vou pegar um calote aqui do meu cliente. E calote é muito importante de ser analisado, porque tu pode quebrar, mesmo que tu ganhe toda a tua demanda, se tu não receber. Só que isso também é metrificável. De todas as demandas, a gente tem que fazer a análise de quais delas, quantas delas eu posso perder e quanto eu tenho que ganhar para poder manter minha média positiva, dentro do parâmetro que eu construí. Que tipo de ações eu não posso pegar, porque senão eu vou colocar em risco a minha média, já que a organização, ela permite que eu atenda um número determinado de clientes. Então, aquele número determinado de clientes tem que te dar o valor que tu quer, mesmo que os 100% não deem o resultado de faturamento pretendido. Tá entendendo? Então, tu tem que conseguir alcançar isso. Como é que eu vou fazer isso, Lidion? Aí eu vou falar sobre o calote. Se ele não quiser me pagar porque ele não tem dinheiro, cara, quem vai pagar é a empresa. No fim das contas, é ela que vai pagar. Porque ela deixou de pagar e aí agora a gente vai cobrar. Só que aí o que tu acha mais fácil? Bora lá. Fiz um contrato aqui com a empresa, ela decidiu que não quer mais, não vai me pagar. Tá, agora eu vou ter que cobrar. Agora, o empregado não quer te pagar os honorários que estão ali na justiça, ou o empregador, ou o próprio empregador não quer pagar a condenação da justiça e está tentando se blindar. Das duas formas, tu vai ter que cobrar dele. E das duas formas, qual tu tem mais instrumento para cobrar? Quando tu está representando o empregado. Porque tu está representando o direito dele ali, e aí tu tem todas as estratégias jurídicas dentro da seara trabalhista, né, que tem uma velocidade muito superior, e a satisfação da área trabalhista, pessoal, é maior do que todas as outras justiças. A satisfação. Eu não estou falando de valor de dinheiro, eu estou falando em proporção, a Justiça do Trabalho satisfaz mais as suas decisões do que todas as outras áreas. Então eu tenho esse instrumento a meu favor de satisfação de busca pelo não pagamento dentro do judiciário e tenho, vamos dizer, um contrato de partido que eu teria que entrar com uma demanda própria só contra ele, ainda ia ter a discussão se eu ia poder usar a seara trabalhista ou não. E a regra, não. Pode discutir que tem a natureza salarial daqueles honorários, a gente tem essa questão envolvida, mas de qualquer forma, tu tem uma dificuldade, empecilhos e obstáculos muito maiores e muitos mais retardatários, né? Lentos, não vou usar retardatários, mas instrumentos mais lentos do que se tu estiver representando um empregado e a empresa não quis pagar e tu vai lá. Tem diversos instrumentos para utilizar para evitar o calote, porque não basta ganhar. A gente está falando de faturamento mesmo. Entendeu? Então, esse ponto ele é crucial, porque existe tudo é facilitado. Eu lembro até hoje, quando eu estagiei no TRT, no Jus Postulante, eu conto também isso lá no estágio trabalhista no evento. Cara, brotava gente todo santo dia, mesmo com a quantidade de escritórios ao redor do TRT, mesmo com outros escritórios que as pessoas... O contrato com o empregado é um contrato de confiança. A pessoa não entra no empregado igual ela entra numa lanchonete quando ela está com fome. Não é uma compra de impulso, não é um contrato de impulso. A pessoa pensa, a pessoa pesquisa. E mesmo assim, as pessoas iam bater lá na porta do TRT. Olha a Lana participando de todas. Mesmo assim, as pessoas iam na porta do TRT, cerca de 100 por dia em média. E eu falava, meu pai do céu, que isso? A gente não conseguiu... Por que os escritórios não atingiram essas pessoas? Provavelmente porque estavam olhando para outro público. Porque eles imaginaram que a estabilidade deles estava dentro desse contrato de partido. Porque eles estão vendo os defeitos que tem no contrato, estão vendo o defeito daquela relação de trabalho e estão caminhando para tentar solucionar dentro ali da empresa e minorar esse impacto. É muito lindo. Como eu falei para vocês, direito do trabalho é apaixonante, não importa o polo que tu esteja. Só que a gente está falando de estratégia de negócio e de profissionalização da advocacia. E eu vou falar dos fundamentos que são mais sólidos. E daquilo que vai diminuir o teu risco de quebrar e vai poder ganhar mais investindo menos tempo, que foi o tema da live anterior. Então, e aí ainda tem uma coisa que favorece vocês, que é esse próprio preconceito sobre funções, sobre atender empregado.
Porque na cabeça das pessoas, dentro ali do que elas não conhecem, do mundo que elas não conhecem, elas acham que, tipo, se o cara não tem dinheiro, não tem como eu ter um contrato rentável. Só que não é ele que vai pagar. Quem vai pagar é justamente o outro polo que tu estava tentando atingir. E tu tem os instrumentos judiciais para buscar caso tu tenha algum calote. Porque empresas quebram, mesmo que elas tenham vendido. Ofertei aqui, vendi, mas não recebi o pagamento. Quebrou. E aí, qual o instrumento que eu vou utilizar? Se for um instrumento civil, é muito embaraçado, tá? É rentável? Pode acontecer, pode, mas o tempo de investimento, como eu falei para vocês, sempre fazendo o link da aula passada, não foi à toa que a gente começou com aquela live. O tempo de investimento é totalmente discrepante. E vocês precisam de velocidade. Por que vocês precisam de velocidade? Porque tá bom já. Vocês estão na vida adulta. Passou. Entendeu? Fez a faculdade, fez a prova da OAB, agora está na hora de jogar e ganhar dinheiro. Não dá para ficar. Mesmo que tu tenha a oportunidade de estudar, de exclusivamente atuar em uma área, a gente tem que profissionalizar essa advocacia. Tira da tua cabeça esse negócio de sociedade civil. Porque isso não vai te permitir enxergar o que tu precisa, que é atuar como um empresário, como uma empresa. Porque é ali que estão os fundamentos que vão sustentar o teu escritório. E daqui a pouco, é previsível, lá na frente, se não mudar isso, e a gente teve o e-comercial, né? Antigamente não podia usar o e, porque era comercial, agora pode. E a consequência, com tudo que vem acontecendo, com a velocidade de tudo, dos negócios, é que é isso, a empresa acabou. Não dá para buscar fundamento no teu sacerdócio. Tá entendendo? Então tu precisa olhar como empresa, e como empresa os fundamentos, às vezes, eliminam preconceitos que a gente tem achando que, olha, essa área aqui não é uma área rentável. Na advocacia, todas as áreas, todas, têm potencial idêntico. A diferença é, por que a gente decidiu pela trabalhista? Por conta da velocidade. Todas as áreas têm um potencial de ganhar pouco, muito, médio e absurdo. Tá? Todas têm discussões jurídicas fáceis, médias, simples e altas. A diferença é que na área trabalhista, as discussões que são simples, teoricamente já consolidadas, teoricamente já consolidadas mesmo, as discussões já consolidadas já trazem rentabilidade. Só que as pessoas não veem isso porque elas estão discutindo ali como alcançar um público de um nicho desse tamanho. E que eu já mostrei todos os riscos que a gente tem em relação a ele. É ruim o nicho? Claro que não. Não existe isso. Existe a estratégia equivocada. Só que a gente preparou uma estratégia que pudesse dar os passos para vocês e eles pudessem ser executados, não importa de onde tu viesse. Contanto que tu fosse advogado e tivesse comprometimento em cumprir as etapas. E aí, por isso que participar aqui desse esquenta para o Start Trabalhista, né, desse esquenta para o evento, é muito bom. Porque aí tu já vai abrindo ali tua cabeça e fala, meu Deus, eu não tinha visto isso. Não estava entendendo como é que é. Estava discutindo ali coisas acessórias. Coisas acessórias, pontos acessórios, como vai ser tua logo, como vai ser a tua luz do teu escritório. Isso daí, as particularidades que existem em um negócio, que tu pode melhorar pontualmente, vem depois. Mas primeiro a gente tem que tratar do que é essencial, do que é primeiro, o mais importante primeiro. E o mais importante é tu passar, onde é que eu vou me posicionar? Isso é o mais importante, é uma discussão muito importante. E esse nicho, a gente tem uma aula já liberada no YouTube que eu falo sobre o termo de nicho ecológico. O que é nicho ecológico? É um local onde uma determinada espécie se sente confortável para viver, colher frutos, ter benefícios e continuar a vida. Agora, se eu vou me colocar, se eu pego essa mesma espécie e coloco ela num lugar que não é agradável, tipo, não tem os frutos, não tem o que ela come ali. Ali não é um lugar para ela. Aí então o posicionamento é muito importante do negócio, porque se tu botar o teu negócio, não importa, ele podia dar muito certo, mas tu botou ele no lugar errado, ele vai sufocar, não vai ter os frutos que ele precisa, ele vai ver em competição, em alerta, em tensão. Não é isso que tu tem que procurar quando tu tá indo atrás de um negócio. Então isso é muito importante vocês terem essa noção. E vocês estão se colocando num lugar de sufocamento, num lugar de estresse. Para quê? Como eu falei, ela tinha abundância, né, no exemplo que eu dei da história lá, quando eu estava direcionando o escritório. Tinha um exemplo de abundância ali, e ela falou, opa, eu quero me meter nesse lugar aqui, que exige outra estratégia, que existe uma cobrança de honorários diferenciada, tudo é diferenciado, e que eu ainda não tenho repertório, e que provavelmente eu vou ter uma disputa muito maior com outras pessoas, porque está todo mundo pensando nisso.
né, que a estabilidade está nesse valor fixo aí, invariável, que um contrato de partido pode te dar. E aí, se tu não tem nem conhecimento ainda da gestão direito, tu pode te inchar tanto suficientemente que vai te prejudicar até para conseguir novos clientes, para aumentar a tua margem aí. E tu pode ter que te colocar em risco para abranger. Só que aí, qual é a minha estratégia que eu estou dando para vocês? A gente tem um vídeo já gravado de aula, tá lá no YouTube, que a gente dá a meta para vocês de um cliente. Por que a gente deu a meta de um cliente? Para tu conseguir consolidar o ciclo do início a fim, tanto em relação ao momento de captação até o momento de resultado. Quando tu conseguir isso, faz de novo. Só que tu tem que fazer isso para tu identificar se tu consegue cumprir todas as etapas, porque eu estou falando aqui e tu fala assim, entendi. Aí quando tu vai praticar, opa, eu entendi, mas eu acabei desviando aqui do plano nesse momento. Aí a gente vai lá e faz de novo. Aí quando tu conseguir com uma margem pequena, e essa margem pequena não vai te prejudicar se der errado, esse é o ponto. Não tem por que isso te prejudicar, tá? Aí tu vai lá e aumenta o teu investimento de tempo, aumenta o teu investimento dentro do faturamento, inclusive, do que tu ganhar. Não tem, faz, ganha e investe, tá? Cria a tua margem. Tudo isso são fundamentos que vocês podem agregar ao conhecimento de vocês e vai solidificar e aumentar a estabilidade profissional e financeira de vocês. Aí tu só tá pensando em uma coisa, dinheiro fixo e variável, todo mês. Aí se eu te prometesse, olha, tu vai receber, se eu te desse o mesmo valor dividido anualmente, tu não ia querer. Olha, eu te dou esse valor anualmente, não quero. Porque eu quero o valor fixo, mensal e variável. Porque tá preso nesse conceito de estabilidade aí, que como a gente mostrou no início do vídeo, não garante nada. Mas se tu tem fundamentos, tu tem mais proteção para não se ficar numa situação instável, para não alcançar o risco de ruína. E aí diversos exemplos que eu dei para vocês. Então assim, tenho que trazer esses fundamentos para vocês, tenho que trazer essa história para conectar vocês, porque eu sei para onde vocês estavam indo, eu estou dizendo como vocês podem resolver, mas principalmente para vocês não cumprirem atos com base em, eu vou fazer porque ele mandou. Não, para vocês analisarem inclusive a perspectiva de onde vocês estiverem. Analisar, olha, esse fundamento aqui que ele me disse eu não preencho. Tem que procurar preencher, porque senão eu vou me colocar em risco. E também para que tu não fuja, porque tu entendendo o fundamento, se vem alguém te oferecer um caminho diverso que não preenche esse fundamento, tu vai enxergar. Aí tu não vai fazer a besteira de duvidar de ti. Então tu precisa aprender para não duvidar de ti, para tu falar assim, eu sei o que eu estou fazendo porque eu estudei, eu me dediquei a isso e eu vou fazer isso. Essa pessoa que eu estou falando, provavelmente ela não estudou isso aqui. Ela não parou para fazer isso, ela está discutindo o negócio com base no efeito que eu falei para vocês na aula passada, que é o efeito bicicletário, né? Porque ela quer opinar. E aí ela dá a opinião dela sobre coisas que são acessórias, que não são as questões fundantes do escritório que vai fazer ele permanecer e continuar aí. Vocês acham que os donos dos escritórios que já estão consolidados estão aperreados sobre estabilidade? Eles já entenderam o jogo. Eles já entenderam a variabilidade. E aqueles que não entenderam estão aí tentando alcançar isso. Às vezes de maneira equivocada, porque tem ali algumas pessoas que advogam ainda com as métricas de períodos anteriores. Isso é extremamente arriscado. A lógica mudou totalmente. Só que o bom, como as pessoas estão atuando na advocacia ainda de forma muito artesanal, vou fazer aqui, bora ver, aí o que acontece? Quando tu te posiciona profissionalmente um pouquinho acima, já faz uma diferença absurda. Absurda, tu já te diferencia ali e já consegue uma estabilidade maior, porque tem espaço. Isso é óbvio, ainda mais na nossa área. Tá? Então, basicamente, eu vim trazer essas características de diferença desses nichos. Se inscrevam aí no link da bio para o evento, tá? 3, 5 e 7 de outubro, do evento do Start Trabalhista. Comentem se vocês já tinham essa perspectiva, ou tinham a perspectiva diversa mesmo do que a gente está falando, que a gente é acostumado a ver. E é isso, pessoal. Até as 7 da noite, onde a gente vai trazer outros temas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar também aí, que a gente inclui na live seguinte. E vai tirando, porque a gente está aqui para resolver, para contribuir com vocês e impulsionar para a advocacia de vocês ganhar aí um novo salto, um profissionalismo e sair dessa advocacia artesanal que não é sustentável em muito tempo. Porque tu precisa de conforto, a gente precisa de conforto para continuar trabalhando, para continuar exercendo a nossa atividade. Se toda hora tu estiver numa situação de estresse, não vai rolar. Entendeu? Não existe isso. O ser humano não sustenta uma situação de estresse de forma contínua. Ele vai adoecer, e isso é o que a gente enxerga todo dia, porque a gente atende empregado.
todo dia. E ele está numa situação de estresse contínuo, uma hora ele quebra, uma hora ele não aguenta. Mesmo que seja, ele precisa daquele emprego, ele vai falar, não aguento mais. Assim como a advocacia de vocês, se não melhorar, se não for para um caminho de qualidade, profissionalismo, que te dê conforto, tu vai ficar doente. E aí não vai rolar. Então tu precisa te colocar em condições favoráveis, em locais em que tu pode te posicionar e ganhar bem, de forma rentável, não importa se tu ainda não tem um currículo que tu um dia vai ter, tá? Mas tu vai lá atrás de ganhar experiência, ganhando dinheiro e ganhando repertório, tá bom? Então um abraço e até às 7 da noite com o nosso próximo tema. Beijo!